que faz tempo que ela não aparece. Vamos lá. Mas é que ela entra, né, no decorrer da reunião. Espero que entre. Deixa eu dar uma chamadinha aqui, né? Eu tô com a minha bebê aqui Hum, e com a minha sogra aqui também. Então, vão haver momentos que eu vou estar mais ouvindo, viu, Laura? sem problema, não se preocupe. Deixa eu pôr aqui. Ok. Então, a gente hoje vai fazer. A primeira coisa é fazer uma reflexão sobre o registro que a gente fez, né? Essa semana, ou devia ter feito, no meu caso, sobre a nossa consciência do tempo. Eu descobri que eu não tenho consciência do tempo nenhuma, porque eu não consegui nem registrar os horários, o tempo, as horas que eu gasto com cada atividade que eu faço. E eu percebi que eu tô com a vida tumultuada. Eu não consegui registrar porque eu começo a fazer uma coisa, paro, faço outra, aí eu volto para terminar aquela. Então, como que você registra? Você parou na metade e depois voltou. E fez uma coisa dentro da outra. Então, foi muito bom para Áudria, mim. Foi. Áudria, para mim também foi de suma importância, porque é muito não é que seja impossível, né? Mas é difícil quando você traz um hábito novo. E eu confesso que também aconteceu o mesmo que você. Eu tive muita dificuldade em registrar, porque quando eu me via, eu já estava fazendo uma atividade. Quando eu me lembrava, eu já estava terminando e já estava indo para outra. Eu disse agora. Mas aí, o que foi que veio à minha mente? De fazer uma planilha, né? Como eu moro em zona rural, né? Eu preciso ir até o centro da minha cidade. Então, segunda-feira eu já coloquei, né, aqui na minha agenda para mim ir numa gráfica onde imprime, e aí eu já vou passar tudo direitinho com os horários, eu só faço marcar. Porque se eu Muito tiver bem. que ir lá na agendinha para me marcar, eu não vou conseguir, porque quando eu lembrar, eu já vou olhar, já vou anotar. Agora, se eu tiver que escrever tudo, já não vai dar, porque muitas vezes, quando eu lembro, já estou terminando, aí para mim escrever, aí não tem condição. Pois foi bom para as duas, então. Eu vi como além da desorganização, eu não tenho a menor ideia o que eu faço mais, com o que eu gasto mais tempo. E isso me fez pensar que provavelmente eu desperdiço mais tempo. Quando a gente não tem a consciência, quando a gente não sabe onde a gente está aplicando o nosso tempo, a gente desperdiça o tempo. A gente gasta com o que não precisa e gasta não fazendo nada no meio dessa desorganização. Igual o dinheiro, quando a gente não sabe aonde a gente está gastando dinheiro, a gente desperdiça o dinheiro. A gente compra o que não precisava, a gente desperdiça, literalmente. O tempo é a mesma coisa. Então, já feita essa reflexão, vamos lá para a nossa roda da vida. Porque a gente viu já, né, na semana passada, que tem várias, tem umas com 8 áreas, com 10, com 11, com 12, com 13. E eu pus aqui no grupo hoje a do Pablo Marçal, que são 12, e que são diferenciadas também, assim, a terminologia, os nomes que ele dá, é muito diferente das outras rodas da vida que a gente vê normalmente. Começa com identidade, isso não tem em outras. Aprendizado, isso sim tem, né? O lado cognitivo. Emoções, tem outras. Propósito. Propósito tem a ver com o sentido da vida, com dar significado. Isso também aparece em outras, principalmente nas que são da psicologia mais moderna, humanística, que é psicologia positiva, psicologia tem outro termo também. Mas essas mais atuais também têm o propósito, o significado da vida. Generosidade, isso eu não vi em nenhuma outra roda da vida. Generosidade. Família tem, porque entra no relacionamento. Network, na verdade, é a parte social, relacionamento mais amplo, né, com os vizinhos, com os amigos.
desfrute, que é o descanso, o físico tem, na que a gente viu a semana passada, a gente pôs até 2 para o físico, da saúde e o da alimentação, eu acho, se eu não me esqueço. Espiritual, produtividade, isso tem a ver com profissional. E riqueza, que tem a ver com as finanças. Então, é um pouco diferenciado. E o que a gente aprende de ver que há tantas rodas da vida tão diferentes, umas são parecidas, outras são bem diferenciadas, umas são um pouco até repetitivas, que a gente viu a semana passada, várias com relacionamento, que tinha primeiro o relacionamento nosso com o nosso cônjuge, o relacionamento familiar, que é já o cônjuge e os filhos, que a gente precisa ter o relacionamento individual com cada filho, aí o relacionamento com a família de onde a gente saiu, família grande, aí o relacionamento com amigos, então tinha vários pedacinhos, partezinhas que eram para o relacionamento. Então, qual é a melhor? Qual que a gente deve pegar, então, se tem tantas diferentes? O que você acha, Aline? Dá para você falar ou tá cuidando do pessoal aí? Deve estar cuidando, então eu vou continuar aqui. Qual que é a melhor? A melhor é o que a gente faz. A melhor é a que a gente põe o que é importante para a gente. Deixa eu sair dessa tela aqui, eu não sei o que eu fiz. Aqui. A melhor é aquela que tem a ver com a nossa vida pessoal, conosco pessoalmente. Então, a gente hoje vai desenhar a nossa roda da vida, porque a melhor é aquela que tem a ver com as coisas que nós vivemos na nossa vida. O que a gente vai manter que não é personalizado? A gente vai manter 12 áreas da vida. Por quê? A maioria dos psicólogos, sociólogos, também o Pablo Marçal, para quem segue o movimento, para quem é aluno do Piorano, usa 12, porque abrange tudo, não deixa nada de fora. Aí a gente vai começar a montar usando esses 12 pedacinhos. A gente vai desenhar um círculo. Eu estava fazendo o meu, não sei se dá para vocês verem. Desenhar um círculo, dividir em 12 pedacinhos. O mais fácil é dividir em 4. Depois, cada pedacinho faz 3 partes nele. Faz 2 linhas em cada pedacinho, que fica com 3 partes, tá? E a gente vai fazer aqui, ó, grupo. Um grupo, viu que eu pus por fora? Segundo grupo, terceiro grupo e o quarto grupo. Porque esses grupos vão ser áreas da vida. Então, por exemplo, você quer pôr um grupo, a área espiritual. Na área espiritual, você tem 3 coisas para pôr. Então, você pode pôr, por exemplo, a sua vida pessoal com Deus. Você pode pôr, por exemplo, a sua vida na comunidade, no corpo de Cristo, e você pode pôr a sua vida ministerial. As 3 fazem parte do espiritual. Por exemplo, não tem que ser assim, tá? Porque a gente está construindo a nossa roda da vida pessoal. Você quer pôr uma para a sua área familiar ou sua área de relacionamentos. Então, você separa ali o que você vai pôr. Por exemplo, se uma dessas for a sua área de relacionamentos, você pode pôr relacionamento pessoal, que é você, as pessoas que você ama, com as pessoas que você ama, relacionamento social, que é um grupo mais grande, né? Então, aqui a primeira seria a família, o segundo seria amigos, vizinhos, e relacionamento profissional, pois os seus companheiros de trabalho, as pessoas com quem você faz negócio. Isso é um exemplo. E se você quer pôr familiar, família aqui nesse grupo, então seria seu relacionamento com seu cônjuge, seu relacionamento com seus filhos e seu relacionamento com a família de onde você saiu, seus pais, os seus irmãos. Então, esses são os grupos que a gente vai fazer. Então, a primeiríssima coisa que a gente vai fazer é decidir 4 grupos. Quais são os 4 grupos que fazem mais falta na sua vida?
Na minha, por exemplo, o espiritual é o primeiro. Outros grupos que fazem falta na minha vida, relacionamentos, profissão, não só profissão, mas o trabalhar, o atuar, o fazer algo com outros e para outros. Acho que mais que profissão, na minha, o que mais faz falta é estudo, é aprender. Isso faz muita falta. Mas isso eu vou pôr numa que vai ser eu mesma. Então, dentro do eu mesma, eu vou pôr o conhecimento, as emoções e cuidar do meu corpo. Eu vou pôr tudo junto no eu. Mas você pode fazer diferente. Você pode pôr um para o espírito, um para a alma e um para o corpo. Então, o seu vai ser diferente do meu. Todos vão ser diferentes. A gente vai escolher 4 grupos de coisas, de elementos que a gente precisa ter na nossa vida. Escreve aí de novo, que para eu te achar, Aline. Ou deixa eu ver. Não, eu acho que eu vejo aqui. Peraí. Cada dia um novo aprendizado, isso aí. Isso mesmo. E dentro desses 4 grupos, essas 4 áreas que são muito importantes para a nossa vida, a gente vai pôr 3 aspectos. Como que a gente vai escolher os aspectos? Imagina no grupo, eu vou falar um que é bem fácil de ver. Eu vou fazer um grupo aqui de relacionamentos. E eu vou pôr relacionamento familiar, relacionamento social, relacionamento de trabalho, laboral. Então, essas são as áreas do relacionamento. Eu me relaciono com quem? Eu me relaciono com a minha família, eu me relaciono socialmente com as pessoas que eu conheço, os vizinhos, os amigos, e eu relaciono no meio de trabalho. Então, são os 3 aspectos que eu preciso ter para que a minha vida de relacionamento seja boa. Eu não posso me relacionar só com a minha família e não ter amigos. Eu não posso me relacionar só no meu trabalho e esquecer minha família. Então, são todos os aspectos que eu preciso ter para que o meu relacionamento seja saudável, tá? Vou fazer outro também bem simples. Imagina aqui que eu vou pôr minha vida com Deus. O que eu preciso? Eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia e eu preciso jejuar. Por exemplo, esses são aspectos do meu relacionamento com Deus. Ou você pode pôr, eu preciso orar e ler a Bíblia, que é um relacionamento pessoal com Deus. Eu preciso me relacionar com outros, que é um relacionamento no corpo de Cristo, e eu preciso exercer o meu ministério. Isso pode ser o que você acha que são os aspectos necessários, indispensáveis do seu relacionamento com Deus. Então, cada um vai montar como é para você. Os 4 aspectos que são imprescindíveis, indispensáveis, os 4 aspectos mais importantes da sua vida, as 4 partes mais importantes da sua vida, e dentro de cada um, quais são as 3 coisas, os 3 elementos que você precisa para que essa parte da sua vida seja saudável. Aí você vai escrever em todos eles, tá? Vai escrever. Eu tenho um grupo aqui, eu vou pôr, por exemplo, deixa eu pensar aqui, alma. Eu vou pôr um grupo alma. O que eu preciso na minha alma? Bom, na minha alma eu tenho mente, vontade e emoções. Então, eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso aprender, conhecer. Então, no grupo da alma, eu vou pôr aqui conhecimento, aspecto cognitivo. Aí eu vou pôr emoções, inteligência emocional, por exemplo. Aí aqui, em cada um deles, eu vou pôr desde o centrinho, que é 0 para todo mundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10 é a linha de fora. E eu vou começar a medir como está a minha vida. Eu vou fazer 2 medições. Uma agora, que eu montei a minha roda da vida personalizada, como eu acho que está esse aspecto de inteligência emocional? Eu acho que eu estou num 5, tá? Estou passando de ano raspando aí. Aí eu marco aqui, 5.
Aí o outro aspecto, como que eu tô? Aí eu tô pior, eu tô num 2. Aí o outro, como eu tô num 10. A gente vai fazer isso para todas as áreas, as 12 áreas que nós escolhemos. E se eu não achei 12 áreas? E se eu, do meu aspecto, eu pus aqui um aspecto de relacionamento com Deus e eu acho que é só ler a Bíblia, orar e orar. Não deixei um vazio. Ou das 12 áreas eu fui pondo, ficou aqui 4 vazio. Você deixa vazio, porque isso é o lugar para o seu crescimento. Quanto mais você for se desenvolvendo, mais você vai ampliar, aumentar esse leque, você vai começar a ver que há mais coisas na sua vida, porque você vai crescer e vai haver coisa nova. Você vai aprender e vai haver coisa nova. Você vai se desenvolver e vai haver coisa nova. Então, não se preocupe de encher as 12 áreas. Não complete 12 só porque são 12 eu tenho que ter. Não. Procure os 4 grupos mais importantes, as 4 áreas mais importantes da sua vida. Procura 3 aspectos em cada um e se não tiver, deixa vazio. Isso é espaço para o seu crescimento, tá bom? Então, o primeiro espaço para o seu crescimento é onde está vazio dessas 12 áreas. Deixa vazio, não se preocupe, tá? E depois, o segundo espaço para crescimento. Quando você fizer essa primeira medição, você vai ter vários pontinhos, dando as suas notas. Eu espero que você consiga ver bem aí. Então, imagina que aqui eu tenho um 3, aqui eu tenho um 9, aqui eu tenho um 5. Aí, quando eu tiver todas as notas, eu vou unir. E eu vou fazer uma coisa assim, ó. Você vai ver, essa é a sua roda da vida. Imagina que a minha tá assim, tá? A minha roda da vida não pode nem rodar. Se eu puser essa roda da vida num carro, o carro não anda, porque isso não vai rodar. Isso está cheio de pico, não é roda nenhuma. O que é isso daqui? Isso é quando a gente desenvolve uma área da vida e não desenvolve a outra. Olha, aqui dá para ver bem. Essas 2 áreas estão bem desenvolvidas, estão quase chegando no 10, mas olha essa, como ficou para trás. Essa área da vida e essa está bem desenvolvida, essa está mais ou menos bem e essa não. Olha os picos que ficaram aqui. Quando a gente faz isso com a nossa vida, a gente desenvolve uma área e não desenvolve outra. O que acontece é que você põe a roda da sua vida para rodar, porque você está vivendo, você está rodando. E essas áreas começam a sofrer muita pressão. Essas áreas que você desenvolveu mais sofrem muita pressão, porque elas é que vão bater no chão quando essa coisa está rodando como se fosse uma roda. Então, isso é o que acontece na nossa vida sempre. Aí, a gente pensa assim, vamos desenvolver o espiritual, então, que é o mais importante. Aí, a gente desenvolve muito corpo, esquece a alma, esquece o espírito. Desenvolve muito corpo. Desenvolve muito espírito, esquece a alma, esquece o corpo. Então, o espírito sofre uma pressão muito grande, porque ele tem que arrastar a alma e o corpo. E a alma e o corpo como que vão contraindo, definhando, vai atrofiando. Aí, a gente pensa que desenvolveu a área mais importante, que está tudo bem? Não está tudo bem. Eu vou te dar uma descrição de uma pessoa que desenvolveu só o espírito, pensando que é a área mais importante. O espírito fica forte, a alma fica vazia e o corpo fica gordo. O corpo fica gordo, Aldra? O corpo fica gordo quando a gente desenvolve só o espírito. Por quê? Porque a alma está vazia, a alma não consegue receber, aguentar, lidar com as emoções, então descarrega tudo na comida e o corpo fica gordo. Isso acontece quando a gente desenvolve só o espírito. E se eu desenvolvo só a alma? Você fica com a mente sobrecarregada, porque o seu espírito está vazio. E a sua mente sobrecarregada vai afetar suas emoções, porque como o espírito está vazio, na verdade você não tem porquê, você não tem sentido.
você não tem propósito com o espírito vazio. Então as emoções vão começar a sofrer. Não dá para desenvolver uma área só. Desenvolver mais o corpo e esquecer o resto é o mais óbvio de ver que não dá certo. Fica uma mulher super linda, mas burrinha, porque a alma está vazia e sem nenhuma qualidade interior que vale a pena, porque o espírito também está vazio. Ou fica um homem super forte, mas que não vale nada. Alma vazia, espírito vazio, que não consegue fazer nada, que não entende nada, só sabe no ginásio. Então, isso é super óbvio, ver que não dá para desenvolver só o corpo, esquecer a alma e espírito. Mas também não dá para desenvolver só a alma, só a mente, por exemplo. Quando a gente desenvolve só a alma, o mais fácil é que desenvolva só a mente. Porque se a gente começa a desenvolver as emoções é a união de tudo. As emoções estão aí grudando o espírito e o corpo. É a alma que está entre o espírito e o corpo, faz o amortecedor. E nela, as emoções é o que mais agarra, é o que não deixa embora, nem o espírito, nem o corpo. Então, se você desenvolve as emoções, meio que te empurra, te obriga a desenvolver os outros. Mas mesmo assim, se você tentar só ficar nas emoções ou só ficar na mente, no intelecto, o seu espírito vai minguar, vai atrofiar e o corpo também, porque o corpo vai tentar correr atrás e não consegue. Não consegue. Eu lembro do Ronaldinho, nessa época que ele estava gordo e ainda jogava futebol, falando: a minha mente sabe o que tem que fazer, mas o meu corpo não consegue, não acompanha. É isso que acontece quando desenvolve só a alma e não desenvolve o corpo. E se não desenvolver o espírito, não tem nem a razão, nem o porquê, porque não tem propósito. Então, isso é o que acontece quando a gente desenvolve só uma área da vida. A gente fica com uns picos e essa área vai sofrer muita pressão, porque ela vai ter que arrastar as outras. Então, o que a gente faz depois da primeira medição? Eu vou aqui e vejo onde o meu pico está mais baixo, tá? Para dentro. Que área é? Imagina que isso daqui é a área da saúde e eu não estou cuidando da minha saúde. Então, eu vou, esta semana, pensar em uma única coisa que eu posso fazer para melhorar essa área da saúde. Pois eu posso comer uma fruta ao dia, porque eu nem sequer chego a comer uma fruta por dia. Então, esse é o meu objetivo essa semana, melhorar aqui um pontinho, comendo uma fruta por dia. Ou sim, não, eu como bem, só que eu trabalho o dia inteiro na frente do computador, não faço nenhum exercício. Então, essa semana eu vou me obrigar a andar 20 minutos por dia. É um pontinho que eu vou crescer. Imagina que essa área é outra coisa, essa área é espiritual. Então, eu vou fazer uma coisa bem simples, bem pequena, todos os dias, para crescer só um ponto nessa área. Por exemplo, eu vou ler um versículo. Vou ler um versículo em voz alta todos os dias. Não, essa área que está para baixo aqui é a área do intelecto, a cognitiva, do conhecimento. Então, eu preciso aprender algo, mas eu não gosto de ler. Procura uma coisa para você aprender. O que você vai aprender? Não gosto de ler. Lê só uma página. Eu vou ler só uma página por dia. Nem uma página eu consigo. Ler um parágrafo. Pega um livro fininho de 50 páginas só. Lê só um parágrafo por dia. Mas lê todos os dias. Você está fazendo crescer, aumentar, desenvolver essa área. O que acontece quando a gente desenvolve essa outra, aí muda o desenho, aí o desenho vai ficar mais assim, ó, vai passar mais para cá, já não vai ficar tanto bico. Quando a gente vai desenvolvendo tudo, o que vai acontecendo é que isso vai se tornando um círculo. Não vai estar ainda esse círculo, mas vai estar um círculo mais pequeno, já começa a ser uma roda. E uma roda faz um carro girar melhor. Com uma roda, a nossa vida vai melhor, porque o nosso ser, isso é o nosso ser, somos nós.
nós rodamos melhor, nós funcionamos melhor. Então, a gente não tem essa pressão nas áreas que estão arrastando as outras áreas. A gente vive mais fácil, mais leve, mais feliz. E se você chega a ter uma roda perfeita aqui, mas ainda é pequenininha, então você vai desenvolver cada uma das áreas, um pontinho cada semana, cada área, um pontinho aqui, um pontinho na outra semana, a outra semana um outro pontinho nessa área, a outra semana um outro pontinho nessa área. Não desenvolva muito uma área que você vai criar um pico novo. Um pontinho em cada área, cada semana. Cada semana não dá, cada mês. O ideal é cada semana, senão fica muito longe. Você vai levar a vida inteira para desenvolver a sua vida, o seu ser durante a sua vida. É melhor desenvolver antes, porque quanto mais você desenvolver antes, mais rápido a sua vida vai ser mais fácil, mais leve, com mais alegria de viver. Quando você consegue o círculo, o primeiro passo é conseguir o círculo, desenvolver as áreas que estão para trás. Aí você começa a fazer esse círculo ficar mais grande, até você chegar na nota 10 mesmo. E não precisa chegar na nota 10 com 90 anos. Não precisa esperar ir para o céu para chegar na nota 10, não, que lá vai ser tudo perfeito. Não. Você pode chegar aqui, você pode se desenvolver, crescer até a estatura do varão perfeito. Varão perfeito, a pessoa perfeita. Você pode ser você perfeita. Eu posso ser a Aldra perfeita. Você, Aline, pode ser a Aline perfeita. Você pode ser a sua pessoa perfeita. É só desenvolver. Então, essa semana eu te animo a escolher 4 áreas que são as mais importantes da sua vida. Encontrar os 3 aspectos mais importantes dessa área. Não se preocupar se você não completar 12 áreas na sua vida. Isso é espaço para crescimento, é muito bom. Não se preocupe com isso. Fazer a sua medição. Como você acha de 0 a 10 que você está em cada área? Liga os pontinhos das notas, vê se a sua roda é uma roda ou é cheia de pico igual a minha. E começa a desenvolver os picos baixos. Escolhe um só e escolhe uma ação muito pequena para desenvolver. Eu escolhi desenvolver a minha área física, a minha força, não a minha saúde ligada com alimento, mas a minha força física, a minha agilidade física. Então, eu voltei a correr. Eu ainda não estou conseguindo correr, mas essa semana eu andei 5 quilômetros. Eu até tenho, mostrar para vocês, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Eu tenho 2 medalhas de correr 5 quilômetros. Mas eu parei. E o que acontece quando a gente para? A gente atrofia. Então, eu tive que começar outra vez a andar os 5 quilômetros. Mas é tudo bem, é isso que a gente tem que fazer, porque é aumentar só um pontinho. Se eu não andava, agora eu estou andando, eu já aumentei um ponto. Na próxima semana, talvez, eu comece a correr, mas eu não vou porque eu vou continuar andando. Por quê? Porque o que eu quero é aumentar outro pico. Eu não quero agora, na área física, ter um pico que eu desenvolvi muito e deixar outro buraco do outro lado. Então, eu aumentei um pontinho aqui, eu vou manter esse um pontinho e eu vou aumentar aqui em outra coisa, que nesse caso vai ser mesmo ler a Bíblia todos os dias, nem que seja só um versículo. No meu caso, eu leio um capítulo, porque eu estava lendo o livro inteiro um dia só. E os outros dias eu não estava lendo nada. E isso não é uma coisa que eu dou uma nota alta para isso. Para ler muito num dia e não ler a Bíblia os outros dias. Eu dou uma nota alta para ler todos os dias a Bíblia, porque isso é comunhão com Deus todos os dias. Então, eu vou para a próxima semana fazer o próximo pontinho nessa nova área. É assim que a gente vai ajustando essa figura que ficou toda pontuda para ela ser mais parecida com uma roda.
e depois a gente começar a ampliar essa rota, tá bom? Eu vou parar de gravar agora para ver se a Aline tem algum comentário para fazer. Para você que está me assistindo no YouTube, entra no grupo. Se você é mulher, entra no grupo Jardim Secreto da Alma. Se você é homem, entra no grupo Triunfa nas Dificuldades.